estamos aqui no canal Progredir Talks com uma convidada muito especial, a Cláudia Matias, que nos vai falar sobre um tema igualmente interessante, a astrologia. Bem-vinda, Cláudia! Seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal do Progredir Talks e hoje queremos saber tudo sobre astrologia, mas antes de chegarmos aí, gostaria de convidá-la a apresentar-se ao nosso público, aos nossos leitores da revista Progredir e aos nossos seguidores aqui do canal Progredir Talks. Olá, muito obrigada pelo convite, por esta oportunidade de poder falar da minha grande paixão, que é a astrologia. O meu nome é Cláudia Matias, tenho 49 anos, formei-me em Sociologia de Trabalho e fiz carreira profissional na área de recursos humanos durante cerca de 17 anos. Sempre tive algum interesse por estas áreas, chamadas hoje em dia de alternativas, os saberes antigos, e em 2011 comecei a estudar astrologia, mas numa perspectiva de autoconhecimento, sem ter qualquer pretensão na altura de ser astróloga, mas fui-me apaixonando cada vez mais por este saber e a dada altura senti que não estava realizada na minha área profissional e resolvi passar a exercer a astrologia. Eu senti que seria uma área onde provavelmente eu conseguiria ajudar mais as pessoas do que estava a conseguir na área de gestão de recursos humanos. Muito bem, Cláudia. Relativamente à astrologia, eu tenho aqui uma grande curiosidade que eu tenho a certeza que a maior parte dos nossos seguidores também têm. Qual é exatamente a origem da astrologia? Onde nasceu? Quando nasceu? E o que é exatamente esta astrologia? Acima de tudo, a origem, de onde é que vem? Bem, é difícil saber ao concreto oh, quando surgiu a astrologia, porque ela terá surgido, ou seja, a observação dos astros, vamos chamar-lhe assim, porque a astrologia como técnica foi se desenvolvendo progressivamente ao longo de milénios, mas a observação dos astros muito provavelmente surgiu logo na pré-história, onde os movimentos do Sol e da Lua, o movimento diário do Sol, o movimento da Lua, com diferentes fases ao longo do mês, de certo que captou a atenção dos primeiros homens, dos primeiros humanoides. Os registros que nós temos da astrologia, portanto, registros escritos, remontam basicamente ao início, ao aparecimento da escrita, portanto, aos alguns milénios antes da era pré-cristã. Considera-se que terá sido na civilização mesopotâmia, mais propriamente com os caldeus, que houve um desenvolvimento, a astrologia foi desenvolvendo algumas técnicas mais próprias de monitorização, chamemos-lhe assim, do movimento dos astros e de registro desse movimento e previsão, algo que quem se dedicava à observação dos astros foi percebendo, é que o movimento tinha um caráter cíclico, que ia-se repetindo ao longo dos anos. E aquilo que talvez fosse mais evidente seriam os equinócios e os solstícios, em que o Sol surgia em pontos diferentes do horizonte, ou mais a oeste, ou mais a leste, no seu nascimento e no seu pôr, a duração do dia era diferente, o Sol estava mais alto, mais baixo no céu, e isso obviamente houve aqui um lado de curiosidade que de certo surgiu com ver aquelas luzes que se mexiam no céu, mas também houve uma correlação com os próprios ciclos da natureza que foi sendo feita. E daí a importância de monitorizar estes ciclos, nomeadamente quando começou a desenvolver-se a agricultura e até mesmo relativamente à caça e perceber os comportamentos dos animais que estavam relacionados com esses ciclos da natureza, porque aqui, no fundo, estamos a falar da natureza como um todo. E a base da astrologia
é olhar, é ter uma visão holística e é perceber que tudo está interligado. Portanto, tentando responder diretamente à sua questão, o que é a astrologia? Para mim, a astrologia é uma linguagem simbólica. Se considerarmos que tudo está interligado, o microcosmo humano reflete o macrocosmo que é o universo, e vice-versa. Daí que nós podemos encontrar sinais, no fundo, em tudo. Assim como há quem leia borras de café e folhas de chá, que parece assim um bocadinho, pronto, para ir para um exemplo mais extremo, ou quem lance cartas para perceber determinado momento, quem diz carta diz búzios, diz qualquer técnica divinatória. A astrologia também é uma forma de ler nos símbolos e perceber o que está, os símbolos que neste caso são representados pela posição dos astros na esfera celeste, e correlacioná-los com os eventos terrenos. Portanto, a astrologia é uma linguagem simbólica que nos ajuda a perceber ciclos, tendências, oportunidades, desafios que ocorrem na nossa vida. Fantástico. Eu acho tão curioso, estou tão curiosa realmente porque a Cláudia falou de algo que nós temos que, de uma vez por todas, hum, abrir a nossa consciência para essa aceitação. Nós somos seres do mesmo planeta que pertencemos ao mesmo universo. E por conseguinte temos que olhar para todos nós, quer sejamos humanos ou não, porque existem outros seres sencientes também a viver neste planeta, e esta nossa interação e esta nossa ligação como um todo tem que ser realmente cada vez mais a consciência primordial, não é? Achei o seu discurso realmente muito humanizante, muito humanista, e acredito sinceramente, independentemente de estarmos a falar de astrologia ou de qualquer outra área, um, de uma vez por todas, abolirmos essa cisão de que uns são superiores aos outros, porque na realidade somos todos seres do mesmo planeta, não é? E por conseguinte, o planeta pertence a um universo, é um planeta dentro de um universo tão vasto que nós realmente somos um todo. E essa consciência precisa de ser não só expandida cada vez mais, mas acima de tudo precisamos de aceitar essa realidade, essa verdade que é irrefutável. Não há como combater isso, não é? É Sim, maravilhoso. sem dúvida. E penso que isso parte também muito da necessidade de termos uma postura de maior humildade. Esta cisão, este separatismo, foi muito criado ou muito fomentado pelo pensamento racionalista, pelo um paradigma científico muito ligado naquilo que é o provável, que é o visível, que é o tangível, que é aquilo que é convertível em fórmulas matemáticas, tudo mecanicista, e isso foi-nos afastando, foi-nos tornando arrogantes relativamente às nossas capacidades racionais. Efetivamente, o ser humano tem uma mente extraordinária, capaz de coisas incríveis, mas também há muito mais do que nós não conhecemos do que aquilo que conhecemos. Basta pensarmos que, tanto quanto a astrofísica nos diz, a maior parte do universo é constituída por matéria escura e os cientistas ainda não conseguiram perceber exatamente o que é matéria escura. Eu acho que isto deveria ser evidência suficiente para termos consciência de que há muito mais que não sabemos do que aquilo que sabemos. E há muita coisa que possivelmente está para além das capacidades da nossa compreensão. E essa noção de que somos seres no meio de muitos outros seres, num pequeno planeta, o pequeno ponto azul que Carl Sagan referia, não é?
num universo, dentro de um multiverso. Portanto, precisamos, acho que, nos reduzir um bocadinho a nossa insignificância, entre aspas, e percebemos como estamos interligados com tudo, com todos, e nos interrelacionamos e nos condicionamos mutuamente, que as nossas ações têm impacto em tudo mais, pelo menos no âmbito do nosso planeta, não digo no nosso sistema solar, mas ao nível do nosso planeta. E sem dúvida essa consciência poderá emergir, tem-se a expectativa que ela venha emergir muito na era de Aquário, para a qual, na qual estamos a entrar, ou estamos a transitar, porque isto das eras não é propriamente fecha uma porta, abre uma porta, há todo ali um percurso de transição, que essa consciência possa efetivamente desenvolver-se e começar-se a dar mais importância também a outras formas de percepção que não só a razão, como por exemplo a percepção intuitiva, que nos permite apreender muito mais do que a própria razão. Portanto, eu tenho fé, tenho pelo menos a esperança de que possamos entrar nesse caminho, sim. Muito bem. Concordo consigo, Cláudia. Eu não posso deixar de concordar. É um facto. Ahm, a Cláudia há pouco falou que a astrologia para si é realmente uma verdade simbólica, não é? É todo o Linguagem simbólica, sim. simbolismo. Poderia explicar aos nossos seguidores o que são exatamente os signos e como é que eles foram criados? Ora bem, Desmistificar um pouquinho essa questão, não é? uhum. Os signos basicamente são um referencial, que resultam da divisão do percurso anual aparente do Sol, que no fundo é o reflexo do movimento de translação da Terra em volta do Sol, que nós percepcionamos a partir, como observadores na Terra, percepcionamos como se fosse um movimento anual do Sol na esfera celeste, e que, para efeitos de cálculo, a dada altura, percebeu-se que estamos a falar de um círculo, 360 graus, que seria mais fácil dividir esse círculo em porções. E aquilo que se fez foi dividir em 12 parcelas iguais de 30 graus, às quais foi dado o nome de constelações que esse percurso anual aparente do Sol atravessa. Isto para dizer que a relação dos signos com as constelações é meramente simbólica. No entanto, os signos têm características próprias e essas características estão associadas às estações do ano, porque é do movimento de translação da Terra e em resultado da inclinação do eixo da Terra que resultam as diferentes estações do ano com diferentes períodos de duração da noite e do dia e condições climatéricas diversas. Então, aos signos foram atribuídas características que, no fundo, estão relacionadas com as estações do ano e com os ciclos da natureza. Por exemplo, o primeiro signo é Carneiro, que está relacionado, são parênteses para dizer que a astrologia foi desenvolvida no hemisfério norte, portanto a visão que está por trás é do hemisfério norte. Portanto, o equinócio da primavera é em março, que começa o signo de Carneiro. E Carneiro está associado a esse impulso da vegetação, a esse florescer da vegetação na primavera. Portanto, é um signo de impulso, de afirmação da individualidade, de independência, de liberdade, o que não significa que todas as pessoas que nascem sob esse signo tenham todas estas características, sejam todas muito afirmativas, porque não são, porque este referencial que serve para identificarmos a posição do Sol ao longo do ano, serve também para identificarmos a posição de
da Lua, dos diversos planetas do Sistema Solar e até de outros astros. E a nossa matriz energética é composta por muito mais do que só a posição do nosso Sol. Portanto, o que as pessoas normalmente identificam como sendo o seu signo é o signo solar, é a posição do Sol, que nós sabemos que naquela altura do ano, portanto, neste momento, estamos com o Sol a transitar em Virgem. E, a seguir, virar a balança, não, a partir do equinócio de outono. Pronto, e é fácil a pessoa saber qual é que é o seu signo solar, que é muito importante na caracterização da identidade da pessoa, mas está longe de poder dar uma interpretação completa. Portanto, os signos, no fundo, são uma divisão desse percurso aparente anual do Sol em 12 parcelas iguais, de 30 graus cada, e que estão relacionados com as estações do ano e as características, os ciclos da natureza em cada uma dessas estações do ano. Surgiu, no fundo, para simplificar, de alguma forma, os cálculos astrológicos, quando se pretendia fazer uma previsão de qual é que ia ser o movimento dos astros, porque os movimentos dos astros são cíclicos, os planetas orbitam pronto, nas suas elipses em torno do Sol, portanto, os movimentos vão sendo repetidos ao longo do tempo, portanto, isso permitia uma previsão, e era mais fácil ter divisões de 30 graus do que considerar todo o ciclo de 360 graus. Pensa-se que terá sido na Mesopotâmia por volta do século V antes de Cristo que terá surgido esta primeira divisão por signos. Muito bem. Então, Cláudia, se nós estamos a falar de 360 graus, se estamos a falar da divisão desses 360 graus em fatias de Uhum. 30 graus, etc., estamos a falar de números. Se estamos a falar de números, estamos a falar de uma ciência exata, que é a matemática, certo? Sim, sem dúvida. Então, podemos afirmar que a astrologia também tem uma base científica. Bem, eu não gostava de entrar na polémica se a astrologia é ou não uma ciência, mas efetivamente a astrologia, inicialmente não havia uma divisão entre astrologia e astronomia. Certo. Aliás, o termo astrologia e astronomia eram palavras sinónimas, dependia um pouco da língua predominante, mas no latim eles eram considerados sinónimos, que tinham a ver com o estudo dos astros. Portanto, o estudo do movimento dos astros e a correlação das posições dos astros com os acontecimentos terrestres foi algo que foi ocorrendo em simultâneo. Portanto, há, sem dúvida, um lado matemático e que a astronomia, que a astrologia usa e que depois a astronomia, quando se separou da astrologia, se tornou uma ciência moderna na qual assenta todos os seus modelos. E a astrologia depois tem a parte interpretativa, que é a parte mais subjetiva, o que não permite considerá-la uma ciência exata. Eu diria que, quanto muito querer enquadrá-la como ciência, eu consideraria que seria uma ciência social, uma ciência comportamental, porque há todo esse lado mais subjetivo da interpretação, até porque a astrologia lida com arquétipos, e os arquétipos têm mil e uma representações. A interpretação que cada astrólogo dá de acordo com a sua visão, por exemplo, uma pessoa que vai a dois astrólogos diferentes, a duas consultas, e a fazer uma leitura do mapa natal, do mapa de nascimento, que é aquilo que é mais estático, digamos assim, porque é aquela fotografia do céu no momento em que nasceu. E vai ouvir dos dois astrólogos, de certo, informação diferente. Alguma, certo, se forem dois bons astrólogos, que se sobrepõem, e outra diferente. Porquê? Porque aquele astrólogo está
a valorizar mais determinada interpretação e o outro está a valorizar mais outra, ou sente que aquela pessoa naquele momento precisa de ouvir mais aquela informação do que outra, porque é impossível numa consulta esgotar toda a informação que pode surgir, que está no mapa astrológico. O que não significa que um daqueles astrólogos seja melhor que outro. A pessoa pode se identificar mais com uma leitura com a outra. Isso já tem a ver com o próprio, com a receptividade à mensagem. E isto faz com que seja difícil dizer que há aqui uma relação direta, uma relação, vamos chamar de causa e efeito. O que torna o enquadramento no paradigma científico, pelo menos naquilo em que temos como método científico hoje em dia, e que leva a que muitos considerem a astrologia uma pseudociência, eu prefiro considerar como um saber antigo, milenar, baseado em muita observação empírica, e para mim aquilo que nós vivemos, que nós sentimos, tem mais valor do que qualquer modelo matemático. Mas essa é a minha visão muito pessoal, obviamente. Na realidade, esse conhecimento empírico, também é um conhecimento que está bastante presente, ou é uma abordagem muito presente, na ciência holística. O campo holístico só é considerado uma ciência há relativamente pouco tempo. E porquê é que é considerado uma ciência? Porque por, por tantas oportunidades de observação de vários fatores, e agora concretamente a nível do comportamento, porque nós, tudo o que nós fazemos tem uma, como a Cláudia disse há pouco, que é verdade, tem uma, todas as nossas ações têm uma repercussão, algures, não é? Portanto, no universo. E nós sabemos que uma das leis uma das leis universais que nunca falha, elas nunca falham, nenhumas, porque são todas matemáticas. Mas, mas uma das leis que nunca falha é efetivamente a lei da causa e efeito, certo? Portanto, isso já está mais do que cientificado. Portanto, eu gosto de realmente esclarecer e ajudar a esclarecer é que quando nós falamos, ou quando nós olhamos para a astrologia e, e a desvalorizar, e usamos termos que podem suscitar desvalorização como sendo uma ciência empírica, hum, eu realmente aqui não consigo concordar. Por mim, é uma ciência holística. Porque estamos a falar daquilo que a Cláudia há pouco falava, porque estamos a falar de um estudo que é milenar, muito antes do que alguma vez nós pudéssemos imaginar o que seja o início da humanidade, não é? Mas de lá para cá temos que entender que é tudo um processo de desenvolvimento. E hoje em dia, neste século XXI, nós temos acesso a tanto conhecimento que, se colocarmos isto nos pratos da balança, se calhar há mais conhecimento empírico do que científico, porque na realidade é preciso entender que um conhecimento, para ser considerado científico, ele tem que ser um material, digamos assim, um objeto de estudo que é observado durante anos e que a linha, o fio condutor, traz uma coerência, e daí que se acredita cientificamente de que aquele comportamento, ou aquela ação, ou aquele objetivo, ou aquela reação passa a ser cientificada, passa a ser acreditada, passamos a acreditar que aquilo é a realidade. Mas antes de chegarmos aí, passou pelo processo empírico, passou por um processo holístico. Portanto, nós realmente precisamos, e eu estou a adorar ter esta conversa com a Cláudia, porque a Cláudia realmente tem uma visão muito profunda e, e inclusiva. E eu penso que isso é realmente um potencial maravilhoso em si,
que ia poder realmente olhar para a sua astrologia, que é a sua forma de atuação, mas de uma maneira inclusiva, portanto, sem preconceitos. Isso é fundamental. Eu vou fazer aqui esta pergunta. Eu sei que não vai gostar da pergunta que eu lhe vou fazer, porque quase que já me respondeu. Mas é assim, Cláudia, é importante para os nossos seguidores nós falarmos disto de uma forma realmente despretensiosa, porque aquilo que queremos é só abrir janelas de novas perspectivas e permitir que as pessoas tenham espaço para a reflexão. A Cláudia há pouco dizia no seu discurso que uma pessoa vai a dois astrólogos diferentes e vai fazer o seu mapa astral, que nós já sabemos que tem uma base científica porque é matemático. O mapa astral é matemático, certo, Cláudia? É matemático. É um conjunto de números que têm que ser trabalhados, certo? Para que dali depois venha aquilo que a Cláudia chama interpretação. É isso? Sim, a base é técnica. E as interpretações também se baseiam em técnicas. Mas depois há sempre um cunho pessoal, há sempre um lado subjetivo nessa interpretação. Mas a Ok. base, sim, é técnica e a base que a astrologia usa para posicionar os astros é exatamente a mesma que usa a astronomia. Portanto, Muito bem, é ótimo. matemática. Então estamos a partir de uma base científica. Uma pessoa vai, escolhe, faz um mapa astral natal, um mapa astrológico, Sim. o básico. Uhum. Já não vamos alargar, não é? Mas agora vamos nos concentrar no básico. Faz com a Cláudia faz a sua matemática, portanto, constrói matematicamente aquele mapa e depois, através do conhecimento que é fruto do seu estudo, do seu investimento, com toda a certeza que não é só intelectual, não é? Como to- Quando nós partimos Sim. para a descoberta do conhecimento, é uma vastidão de investimento que precisamos de fazer. Portanto, coloca todo esse seu conhecimento naquilo que disse há pouco, que é uma interpretação. Se a pessoa Uhum. for a outro astrólogo fazer exatamente o mesmo mapa astral, vai ouvir falar do seu mapa astral de uma outra maneira, porque aquele astrólogo pode ter bebido o conhecimento de outra fonte e a sua forma Uhum. de expressão também pode ser diferenciada, certo? Sim. Sim. No entanto, aqui a minha questão é: como é que nós podemos, efetivamente, recorrer a um astrólogo? Como é que nós podemos reconhecer que estamos a recorrer a um astrólogo que seja realmente um profissional? Porque a astrologia é uma profissão, certo? Sim, hoje em dia já existe um código de atividade específico nas finanças para a profissão de astrólogo. Sim, Muito bem, então não temos dúvidas que é uma profissão. sim. É bom que fique claro para todas as pessoas. Ser-se astrólogo não é motivo de preconceito, não é motivo de vergonha, não é motivo de evitarmos de assumir. Ser-se astrólogo é uma profissão tão digna e tão valorizada como qualquer outra. E sendo que esta também tem uma base científica. Depois, como é que nós podemos efetivamente detectar um bom profissional da astrologia de um profissional que é mais comercial? É uma excelente questão. Por enquanto ainda não existe uma necessidade de certificação. Nós vamos, por exemplo, a um médico e às vezes o médico tem o seu próprio consultório, tem lá fixado na parede o seu diploma e tem um número da ordem dos médicos que aparece lá na sua vinheta. Nós sabemos que pelo menos que aquele profissional fez o curso de medicina, que está acreditado pela ordem, pode ser ou não um bom profissional, mas pelo menos tem as habilitações para ser um profissional. Na astrologia nós não temos isso.
infelizmente. E o próprio desconhecimento que as pessoas têm do que é que podem, ou do que é a astrologia, do que a astrologia lhes pode dar, não lhes permite muitas vezes avaliar se aquele é um bom profissional ou não é um bom profissional. Enquanto se vamos ao médico, se estamos com uma dor em determinado sítio, vamos a dor no braço e o médico só nos quer observar a perna, nós dizemos: este médico, este ortopedista, não é um bom profissional. E na astrologia nós não temos esse referencial. Portanto, é muito difícil saber, e há muitas pessoas que utilizam o nome astrólogo. Quem é que nunca recebeu aqueles papelinhos que às vezes estão a dar à saída do médico, de astrólogo, que são pessoas que não fazem nada de astrologia. Às vezes lançam búzios, fazem magias. Eu não estou a dizer que eles não possam até saber do que estão a fazer, se calhar alguns são mesmo clarividentes, não estou aqui agora para julgar outras atividades. Agora, claramente, eu quando leio aqueles papelinhos tenho curiosidade e gosto de ler o que é que vem lá, não vem absolutamente nada que seja astrologia. Portanto, o termo astrologia, como que é um contrassenso, ao mesmo tempo a astrologia é pseudociência, assim vista com desconfiança, mas por outro lado é um termo que pode dar credibilidade a uma pessoa que utiliza qualquer uma técnica divinatória e parece dizer que é astrólogo, mestre, não sei quantos, e leva as pessoas: ok, é astrólogo, vamos lá, deve saber alguma coisa sobre o futuro, sobre o que está a acontecer. Portanto, é difícil. Aquilo que existe hoje em dia, existe uma Associação Portuguesa de Astrologia, que divulga os contactos de sócios, e que esses sócios são todas pessoas que têm que fazer prova, que têm formação na área, exercem nada. Essa é uma forma, mas de certo haverá outros astrólogos igualmente habilitados e que não são sócios da Associação Portuguesa de Astrologia, porque não é uma ordem profissional, não são obrigados a inscrever-se. Essa é uma orientação para quem quiser procurar um astrólogo, e eles até têm a lista dividida por zonas do país onde as pessoas dão consultas. Eu, por acaso, como dou online, a pessoa esteja onde estiver, e muitos astrólogos têm esse método. Estão lá os contactos, o site, onde se pode obter mais informação, também perceber o tipo de abordagem astrológica que a pessoa faz, se enquadra com aquilo que ele está à procura. Por exemplo, eu faço uma astrologia de abordagem psicológica. Com base, o foco é o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. Algumas pessoas procuram algo mais concreto, mais previsional, também se faz astrologia nesse sentido. Portanto, esse é um bom referencial, a base de dados da Associação Portuguesa de Astrologia, aspas. Mas de resto não existe muito essa forma. Eu acho que passa muito por educar o público, explicar o que é a astrologia, o que a astrologia pode dar, quais são as diferentes abordagens que pode ter, e havendo esse conhecimento, as pessoas têm mais capacidade crítica de avaliar aquele profissional, se pode ser um astrólogo competente ou não. Depois há a questão de gostar ou não gostar daquele profissional. Também podemos não gostar daquele médico e aquele médico ser extremamente competente. Isso depois aí já tem a ver com aquilo que a pessoa procura e se enquadra ou não. Mas realmente essa é uma das grandes dificuldades, é aqui, passa a expressão, distanciar aqui o trigo do joio. Quem é que está verdadeiramente habilitado, quem é que tem a formação, e são precisos vários anos de formação, e continua pela vida inteira, porque a área é muito vasta. Há pessoas que são mais especializadas para determinada área, há pessoas que são mais especializadas para outra. E fazer um bocadinho essa pesquisa, ou ir por referência de alguém que já foi e que passou a sua experiência, e pronto, com o qual a pessoa se possa identificar. Fazer um bocadinho de pesquisa e não é só porque recebeu um cartãozinho, aquela pessoa é astróloga, agora vou lá. Deixa eu ver se ela sabe o meu futuro e se me diz o número do Euro-Milhões. Pronto, estou aqui a caricaturar a situação, não é? Mas por vezes há essa busca do astrólogo nesse sentido. Nem é tanto uma caricatura, é uma realidade. É uma realidade. Cláudia,
a nossa conversa, eu realmente procurei aqui mesmo algumas questões polémicas, justamente para desmistificar ao máximo todo aquele véu que é normalmente através do qual a maior parte da população olha para a astrologia. Agora que nós já desmistificámos aqui uma série de questões e que já aprendemos tanto com o conhecimento que partilhou connosco sobre a origem da astrologia, sobre a forma como ela se expressa também na nossa vida, não é? E que já desmistificámos aqui uma série de coisas e que as pessoas já têm agora aqui uma referência para se precisarem e se quiserem fazer uma consulta de astrologia que seja no sentido de se tornarem melhores seres humanos, do ponto de vista do seu interior, não tanto virados para as questões materiais, que é mais isso que move as pessoas normalmente, mas ainda assim têm uma associação portuguesa de astrologia onde podem dirigir-se com a certeza de que vão encontrar um profissional na área da astrologia. Depois será uma escolha de cada um. Agora, vamos assim a outras questões que nos possam ajudar a despertar a nossa consciência para a importância de procurar a astrologia como um caminho de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal. Porque essa é a responsabilidade individual de cada pessoa. Ninguém é responsável por mim e eu também não sou responsável por ninguém. Portanto, se eu não fizer por mim, quem fará? Não é? É por isso que nós vamos ao médico quando temos dores, é por isso que vamos ao médico quando temos uma doença, é por isso que vamos ao psicólogo quando a saúde mental, que hoje é tão abrangente e tão presente nas nossas necessidades de seres humanos, porque estamos a fazer justamente essa transição, não é, Cláudia? Estamos a sair de uma era para entrar na outra e essa transição é sempre muito exigente. Agora, eu vou perguntar-lhe aqui assim uma questão. A astrologia trabalha exatamente com o quê? Que coordenadas a Cláudia precisa para criar um mapa astrológico, por exemplo? A astrologia parte sempre do momento do nascimento da pessoa. Portanto, as coordenadas que eu preciso sempre são a data, hora, local de nascimento. Isto é a base. Isso é o que nos dá o chamado mapa astrológico de nascimento, ou mandala astrológica, em vários nomes, que é uma representação, através da linguagem simbólica, que é a astrologia, da nossa matriz energética, as nossas energias de base. Aquilo e nos indica os nossos potenciais, os nossos desafios, aquilo que nós precisamos de trabalhar para o nosso desenvolvimento pessoal, aquilo que nós podemos potenciar para darmos o nosso contributo, os nossos dons, os nossos talentos digamos, colocarmos ao serviço do todo, as lições que, no fundo, podemos inferir de alguma forma também as lições que temos que aprender nesta vida, os pontos que precisamos de trabalhar ao longo desta encarnação. Portanto, há todo um compêndio de informação que nos mostra, no fundo, aquilo que é a nossa essência de base e o nosso potencial de desenvolvimento. Depois, a partir daí, existem depois as técnicas previsionais que nos permitem perceber a evolução daquele mapa, como é que ele pode evoluir, os desafios que vamos tendo, as oportunidades que vamos tendo, que nos permitem trabalhar esses aspectos da nossa matriz de base e ir desenvolvendo a nossa identidade, ir aprimorando a nossa expressão e o nosso papel no mundo.
porque eu creio que ninguém consegue mudar o mundo sozinho, mas todos nós nos podemos tornar pessoas melhores e é assim que podemos mudar o mundo. Vivemos numa época em que todas as pessoas fazem comentários e têm opiniões sobre tudo e mais alguma coisa. Eu também sou muito opinativa, mas acho que o trabalho que eu tenho que fazer não é ser treinador de bancada e estar a opinar sobre áreas que não são do meu conhecimento. O que eu tenho que fazer primeiro é um trabalho sobre mim mesmo. Conhecer-me primeiro, e não ficar só na questão do autoconhecimento e ficar um bocadinho naquela postura, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, como o genérico da novela Gabriela. Não, eu tenho esta base, mas eu tenho coisas que eu posso melhorar. Obviamente que se eu tenho um Sol em Gêmeos, eu nunca vou ter uma identidade, vou expressar a minha identidade como uma pessoa que tem um Sol em Leão. Não, não vou. Não vou porque esta é a minha base. E há coisas que, pronto, que nós não vamos mudar, mas podemos expressar de outra forma. Temos o livre-arbítrio de expressar, de melhorar, de refinar a forma como vivemos essas energias. Não sei se Fantástico. respondi Sim, exatamente à sim, muito questão. bem. Sim, 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 muito bem, Cláudia. Eu considero realmente a sua explicação perfeita, perfeita. Portanto, ou seja, nós precisamos também, procurando uma consulta de astrologia, nós já sabemos que vamos na direção de buscar uma informação, muitas vezes para as coisas que sentimos e que nem conseguimos expressar ou não conseguimos entender, ou às vezes não gostamos de certas coisas no nosso comportamento e nem sequer sabemos porquê. Nós nem pensamos daquela forma, mas depois reagimos, etc. Portanto, ou seja, na interpretação do mapa astral individual, claro, estamos a falar de potenciais humanos que nós podemos desenvolver. Para isso precisamos de partir para a ação, não é? Precisamos de fazer algo por nós próprios. E a astrologia mostra-nos também um pouco esse caminho, não é? Não é só dizer, olha, a sua essência é desta forma, a sua personalidade é desta forma, não há nada a fazer. A astrologia também aponta caminhos que nós podemos colocar em ação para aperfeiçoarmos o ser humano que somos. É isso, Cláudia? Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. No fundo, nós conseguimos identificar quais são os principais desafios, quais são aqueles pontos de bloqueio que a pessoa tem. Por exemplo, uma pessoa tem dificuldade em expressar-se, em falar com desconhecidos, imaginemos. Porquê? O que é que está ali? O que é que há de insegurança para trás? E por vezes até podem ser fatores psicológicos, podem ver, porque a nossa matriz energética, no fundo, vai-nos atrair experiências que alimentam aquela matriz. E que vão-nos dar a oportunidade de trabalhar aqueles pontos. E muitas vezes percebemos que eu não sou psicóloga, sou psicoterapeuta, mas consegue-se perceber pela conversa às vezes que aquele ponto ali foi alimentado por determinada situação, por exemplo, determinada situação na infância, experiências da infância deixam de marcas muito, muito profundas. E que a pessoa precisa trabalhar isso. E é o que a astrologia também me permite identificar, não são os pontos que a pessoa precisa trabalhar, ou os potenciais que tem, às vezes. Eu ouvia no outro dia uma entrevista com, um colega, a Telma Felipe, que dizia que às vezes os nossos dons são coisas tão óbvias para nós que nem nos apercebemos delas. É verdade. E também há dons que nós temos e que não os reconhecemos sequer. A astrologia também ajuda a perceber isso. E outra coisa que a astrologia nos ajuda a perceber é qual o tipo de terapia. Eu trabalho só como astróloga, mas conheço, tenho referências de profissionais, terapeutas noutras áreas, perceber que aquela pessoa pode beneficiar daquele tipo de terapia e depois encaminhar.
perceber que a pessoa, por exemplo, tem ali uma questão, um trauma de infância, algo que precisa de ultrapassar, que está a condicionar ou a sua vida relacional, ou a sua vida profissional, ou a sua postura perante o mundo, então, se calhar aquela pessoa precisa de psicoterapia, ou precisa de um outro tipo de terapia que podemos direcionar. E também há também a questão do momento. Naquele momento pode ser mais propício para fazer aquele tipo de trabalho, para experimentar determinado tipo de terapia, não só porque às vezes tem a ver com a receptividade que a pessoa tem, há pessoas que gostam de trabalhos de tudo que seja muito mais ativo, há pessoas que preferem aquele trabalho de ficar ali no divã e ter alguém que os ouça, e depois que aquele momento é um momento em que pode ser mais útil fazer aquele trabalho, porque há uma receptividade energética, porque o momento está a pedir isso. Às vezes a grande dificuldade que as pessoas têm é em ler o momento, é aquilo, o que é que a vida me está a pedir, porque é que isto me está a acontecer. E obviamente a astrologia não vai dizer o porquê, mas pode dizer o para quê. Neste momento que precisa, é isto, precisa, por exemplo, de libertar-se de situações que já não contribuem para o seu desenvolvimento pessoal. E há uma relação que a pessoa considerava importante que termina, alguém que sai da vida dela e a pessoa tem dificuldade em lidar, sente como uma perda. E fazer essa análise de que aquela relação já não estava a contribuir para o seu desenvolvimento é algo que uma pessoa dificilmente fará de forma espontânea quando está no meio da dor. Mas saber que naquele momento está a precisar de fazer esse processo de limpeza pode ajudá-la a chegar a essa consciência. Portanto, é sempre é um trabalho com a consciência de quem nós somos e a consciência do que a vida nos pede a cada momento. E obviamente, hoje em dia, a astrologia, e sobretudo a astrologia de índole psicológica, trabalha sobretudo com tendências, com possibilidades, não com factos concretos. Vai acontecer isto ou vai acontecer aquilo. E isso é uma das razões também porque às vezes porque se torna difícil a astrologia se afirmar como ciência ou porque não há esta questão de que, ok, está a ter este aspecto, vai-lhe acontecer isto. Está a ter uma oposição de Urano-Urano, vai se divorciar, que é uma oposição, que é um aspecto que é tipicamente associado aos divórcios. Não. Há tendência para haver mudanças nas relações, dinâmica das relações? Há, sem dúvida. Não significa que a pessoa se vá divorciar. A pessoa ter a consciência de que há essa energia e que a relação precisa de uma renovação e que precisa de haver um reequilíbrio da liberdade de cada uma das partes, pode até permitir que, naquele momento de maior tensão, e sendo a relação uma relação satisfatória com essa margem de crescimento, a pessoa manter a relação. E se calhar de uma forma inconsciente, vivendo aqueles impulsos de forma inconsciente, separar-se. E depois mais tarde se calhar até se arrepender. Portanto, a consciência é sempre o caminho que nos permite direcionar melhor a nossa vida. Sim, eu concordo em absoluto com o que a Cláudia está a falar. Essa, essa, essa abordagem tão humana, não é? Porque o ser humano é tão infinito, quanto infinita é a vida, certo? Portanto, todos os nossos potenciais, os nossos desafios, os nossos bloqueios, todas as nossas necessidades são uma criatividade permanente, permanente, permanente. E é um facto e isto também não é surpresa para ninguém, que nós temos vindo a viver, portanto, ali do século XX para cá, enfim, também por várias razões, com certeza, mas viemos assim numa espiral vertiginosa em que, muito focados
no não ter, no não poder, e então daí que as nossas ações foram muito direcionadas para a desconexão da reflexão daquilo que nós estamos a sentir, não é? Uma desconexão com a nossa parte psicológica e emocional. Daí que hoje a Organização Mundial de Saúde, enfim, enquadrou quase todas, a depressão, a ansiedade, tudo o resto, a doença da era é a saúde mental, não é? Portanto, o campo da saúde mental hoje é tão vastíssimo e é tão preocupante, mas justamente por isso, porque há uma desconexão e nós deixamos de refletir para reagir apenas. E daí que a importância de podermos fazer uma consulta de astrologia com essa a capacidade de abrandar, de desacelerar, para podermos olhar, observar, sentir e depois então agir da forma que for mais positiva e que seja mais confortável e mais saudável para cada pessoa. No fundo é isso, não é? No fundo é esse o seu trabalho, não é? Sim, sem dúvida. Nós hoje em dia vivemos muito focados, nós digo, pronto, em termos gerais, na vida exterior. E isso retira-nos esse tempo de reflexão, de autoanálise, de introspeção. E as questões, na minha perspectiva, o facto da saúde mental se ter tornado este tão grande problema, é é termos secundarizado tanto a nossa vida interior e focado tanto na vida exterior. Portanto, perdemos esse ponto de equilíbrio, e obviamente quando perdemos o ponto de equilíbrio, aquele lado que não está a ser trabalhado, não está a ser nutrido, mais tarde ou mais cedo vai se tornar um problema. Torna-se uma Sim. doença mental. Fatidicamente, é assim que vai acontecer. Ahm, Sabendo que a Cláudia trabalha mais este aspecto transpessoal, é assim que posso usar esta expressão. O termo que eu diria é astrologia humanista e transpessoal. Aquilo que estamos a falar é o lado mais humanista, que tem a ver com o autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. A parte transpessoal está mais ligada ao desenvolvimento espiritual, ao Muito pronto, bem. desenvolvimento da alma, que é algo que eu introduzo sempre um pouco, mas depois tem a ver com a abertura que a pessoa tem para essa área. Eu também penso que hoje já não temos saída, não temos outra saída, porque a ciência está completamente focada, as ciências sociais e humanas e a neurociência, daí que a epigenética, daí que a ciência quântica, etc. Portanto, há todo um conjunto de campos científicos que estão completamente focados nessa unificação em termos de saúde. Eu estou a falar só em termos de saúde, já nem estou a falar de outras questões, mas em termos de saúde mental, a importância de nós regressarmos à espiritualidade. E, Uhum. portanto, há aqui uma série de. Nós temos a tendência de olhar para o mundo e apontar só o que está mal, as falhas, o que está errado, o que é negativo, o que faz falta, enfim, e não temos o nosso cérebro treinado para a positividade. Mas eu vou aproveitar aqui o momento para apoiar toda esta nossa conversa tão humanista, realmente, para dizer que há esperança, realmente, porque da mesma maneira que nós observamos um mundo caótico, existe um outro mundo onde existem inúmeras pessoas que são de uma abnegação extraordinária e que entregam as suas vidas, ao conhecimento, à busca do conhecimento e à busca das soluções para o nosso bem-estar, que são os cientistas. E dentro deste ramo das ciências sociais e humanas, há de facto uma grande entrega e um objetivo maior
que é de facto trazer o ser humano cada vez mais para mais perto daquilo que é a sua essência. E a espiritualidade não pode ficar de fora. E entenda-se que espiritualidade não é necessariamente ser-se religioso, é ser-se consciente que somos um todo, um universo inteiro existe dentro de nós e que só o ato de respirarmos nós já estamos a emitir ondas que vão na direção desse mesmo universo. E essas ondas vão e voltam e vão e voltam. E, portanto, temos que olhar para áreas como a astrologia como campos em que nós podemos realmente, nos quais nós nos podemos realmente entregarmos-nos com confiança, sabendo que isso nos aproxima dessa nossa essência, desse todo que nos torna cada vez mais completos. E a astrologia, obviamente, que está dentro deste campo, não é? Sim, sem dúvida. Nós hoje olhamos para a meditação já como algo que é normal, mas as primeiras pessoas que começaram a falar de meditação eram uma espécie de pessoas extraterrestres enfim, que foram alvo até de bastantes preconceitos. E sabemos que hoje em dia o mindfulness é essencial na vida de qualquer pessoa, sendo que o mindfulness nós não precisamos sequer praticar essa, essa meditação de forma formal. O mindfulness pode ser só um aspecto de contemplação aos ciclos da natureza, através dos quais a astrologia também se rege, e que tudo isso é humano. Tudo isso também faz parte do ser humano. Portanto, a astrologia é um campo confiável do ponto de vista humano. No entanto, a astrologia do ponto... bem, é assim, vamos lá. Onde existam seres humanos, onde existam seres humanos, há sempre necessidade de aprofundar para dentro. Mas, no entanto, a astrologia também pode ser, eu sei que a sua área é mais do ponto de vista humanista e, portanto, mais dedicada às necessidades individuais de cada pessoa. No entanto, a astrologia pode estar presente em todos os campos da nossa vida, nomeadamente no campo empresarial, financeiro, político, social. O que é que nos pode dizer em termos de utilidade da astrologia noutras áreas? Bem, eu diria que a astrologia pode ser aplicada a todas as áreas de atuação do ser humano. Aliás, voltando um bocadinho à questão aqui dos primórdios, a astrologia surgiu associada a várias outras ciências, surgiu, prestava informação inclusive para a meteorologia, para a medicina, ainda hoje existe uma especialidade da astrologia médica, não com o objetivo propriamente de tratar, mas de ajudar a diagnosticar tendências na área da saúde. Portanto, ela pode ser aplicada a tudo. Eu, em termos da minha prática, faço a astrologia individual, portanto, relacionada com o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal e também faço na parte da astrologia relacional, chamada sinastria, que é, A pronto, as astrologia relações dos entre as pessoas. relacionamentos, não é? Sim, exatamente. Mas a nível de pesquisa também me debruço sobre os ciclos históricos, a chamada astrologia mundial, perceber como a história pode ser cíclica e algumas coisas têm tendência a repetir-se. E sim, sem dúvida, existem depois áreas de especialização, a astrologia empresarial ou financeira. Um, Sei lá, existe tanta coisa hoje em dia. É muito vasto, não é? É muito É vasto. muito vasto. Onde existem É muito seres vasto. humanos, há sempre possibilidade, existe sempre um campo de possibilidade de análise, de avaliação e de ação. No fundo, Sim, é um pouco claro. isto, não é? Sim, sem dúvida, e a Sim, astrologia pode sempre ajudar.
Mas eu gostaria realmente de abrir aqui o leque para que as pessoas, os nossos seguidores e os nossos leitores da revista Progredir também que possam abrir um pouquinho os seus horizontes. Por vezes há pessoas que estão com dificuldades em determinadas áreas das suas vidas, do ponto de vista material até, não é? E Uhum. por vezes pensarem que a astrologia, não, a astrologia não pode ajudar aqui. Não, pode ajudar em todo lado. Porque a astrologia é para nós entrarmos dentro do momento, observarmos o que lá está e dali tirarmos a reflexão necessária para depois partir para uma ação equilibrada, positiva, construtiva e Sim, realizadora sem dúvida. também, não é? Sim. Existem astrólogos com especialização, ou que dão consultas específicas, por exemplo, em astrologia vocacional, profissional, para ajudar na orientação da carreira. Na área que já falei, financeira e empresarial, muitas vezes esses astrólogos são consultores de empresários ou de grupos empresariais e que ajudam a identificar os momentos para expandir o negócio, para estabilizar. eh, Para formar equipas de trabalho, por sim, exemplo, não é? sim, Grupos de sim, sem trabalho. dúvida. Existe a astrologia médica que já falei que ajuda a perceber tendências de desenvolvimento de doenças de somatização ou a orientar até terapias a nível, inclusive das terapias alternativas que sejam mais adequadas para aquela pessoa naquele momento. Hum, Portanto, existe a pessoa que tenha em determinada área que esteja a precisar de apoio, pode escrever astrologia seguida de qualquer coisa e encontrar profissionais. Normalmente as pessoas não se especializam só numa área, portanto, têm a sua formação geral, os astrólogos depois têm uma ou duas áreas de especialização em que fazem consultas, pronto, mais direcionadas e enquanto continuam a fazer também as consultas gerais, porque no início, a primeira consulta tem de ser sempre uma consulta de âmbito geral. Sim, claro. Embora eu dê liberdade às pessoas para dizerem se há alguma área, alguma questão que esteja a ter mais, que esteja a preocupá-los mais, ou que tenham mais interesse em conhecer para aprofundar mais. Mas é preciso perceber a base toda, como é que tudo se interrelaciona no mapa. E a partir daí, depois podem-se fazer análises específicas nesta ou naquela área, consoante as necessidades da pessoa. Podemos dizer que a astrologia é um campo de possibilidades e de abundância, não é? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Para quem a queira encarar como mais um guião do que propriamente como uma receita fechada. Com certeza. Porque se a pessoa vai à procura de algo que escolha o caminho por ela, que se a pessoa está a abdicar do seu livre-arbítrio e está à espera que o astrólogo, que o tarólogo, que o terapeuta decida por ela qual é o caminho, essa pessoa não é uma pessoa que queira crescer. Portanto, eu já tive várias consultas de pessoas que estavam que tinham uma decisão importante para tomar, mas no fundo já tinham tomado. Só queriam ter a certeza de que estavam no caminho certo. E basicamente o que eu vi foi se aquele momento era propício para tomar essa decisão. Portanto, muitas vezes as pessoas só precisam de alguma validação, só precisam ter essa certeza de estarem em sintonia com a vida. E Sim, quando a esse pessoa já feedback é tem, importante, claro. se a pessoa já tem essa perspectiva de estar em sintonia, e no fundo ela só está a precisar de uma validação, de uma confirmação de que está no caminho certo. Agora a pessoa, por vezes a pessoa pode estar perdida, sim, sem dúvida. E aí a análise é no sentido de perceber aquele momento que ela está a viver, o que é que o momento lhe está a pedir, qual é o tipo de atitudes que tem que ter. Mas não cabe nunca ao astrólogo dizer o que tem que fazer é isto, o que tem que fazer é aquilo. Não podemos retirar o livre-arbítrio, nem assumir essa responsabilidade em nós.
porque cada um de nós é responsável pela sua própria vida. Com certeza, mas isso é o astrólogo, é o psicólogo, enfim, qualquer profissional que seja realmente um profissional credível. Obviamente que a única coisa que faz é ajudar à reflexão, à compreensão, à aceitação e depois orientar a pessoa para uma ação e ela terá que tomar depois a decisão de o fazer ou não. Também é como ir ao médico, o médico passa a receita e a pessoa só toma o remédio se quiser, não é? Mas se não tomar, continua Exato, doente. exato, exato. Portanto, muito bem. Querida Cláudia, ficaríamos aqui agora o resto do dia, porque eu tenho tantas coisas, estou tão curiosa com tantas coisas. É uma delícia falar consigo. Há pouco, enquanto estávamos na nossa conversa, eu registrei aqui umas palavras suas, no sentido de que a Cláudia referia que também a astrologia também a ajuda a olhar para o mundo, a ajuda a olhar para o futuro, se quisermos dizer assim, e observar os ciclos da repetição, etc, etc. Eu vou perguntar-lhe assim, e do ponto de vista astrológico, já olhou para o futuro da humanidade, para o futuro da humanidade? Bem, o futuro da humanidade seria uma previsão a muito longo prazo. Ahm, Quando pensamos em futuro da humanidade, eu diria que talvez o mais útil será olhar para as eras astrológicas, que têm a ver com o movimento de precessão do eixo de rotação da Terra, porque a Terra não só gira sobre si mesma, gira em torno do Sol, mas tem outros movimentos, e um deles muito importante na astrologia é o facto de girar, devido às forças gravitacionais do Sol e da Lua, girar um pouco como um peão, ou seja, o eixo da Terra não é fixo e vai desenhando um círculo. Muito devagar, um grau em cerca de 70, a cada 72 anos, e isso vai fazendo com que aquele ponto de referência do início do, do zodíaco, que é o grau zero de Carneiro, não esteja neste momento já totalmente alinhado, ou não está já de todo alinhado com a constelação de Carneiro. Está, sim, na passagem da constelação de Peixe para Aquário. Portanto, estamos na entrada da era de Aquário. Portanto, quando eu penso em termos de evolução da humanidade, eu penso em termos das eras, em que uma era tem em média, cerca de 2160 anos, portanto, estamos a falar de 2000 anos, um período longo, em que neste momento, pegando um pouco no que estava a dizer há pouco, da questão da ciência se aproximar da espiritualidade, isso é a síntese necessária da era de peixes, porque a era de peixes junta peixes e o seu oposto, que é virgem. Portanto, virgem a ciência, o lado racional, peixes, o lado da espiritualidade. É essa fusão que é necessária, ou que é desejável no fecho da era de peixes. A era de aquário pode vir a ser uma era de, na nossa ascensão positiva, na nossa esperança no crescimento da humanidade, que seja uma era de maior fraternidade, de mais uma era em que o foco deixe de ser o ter e passe a ser o ser, o empregarmos o nosso potencial criativo individual, não uma perda de individualidade. A ideia não é essa, mas sim reconhecermos o nosso potencial criativo e entregá-lo em prol de uma causa comum, em prol do bem-estar do todo. E haver maior trabalho de grupo, maior colaboração, haver uma visão mais holística da existência, percepção da inter-relação entre tudo e todos, como tudo está interligado, que venha a haver um maior reconhecimento de outros níveis de percepção, para além do nível racional, como é o caso do nível intuitivo, que nos permite outro tipo de
de compreensão da existência, até se fala na hipótese da comunicação telepática vir a tornar-se uma realidade, porque supostamente nós temos essa capacidade, portanto, há toda uma série de coisas muito, muito positivas que podem ocorrer. Claro que a humanidade, toda a existência é feita de luz e sombra. No lado sombra, nós temos a possibilidade de uma existência muito uniformizada, de tudo passar a ser muito, muito definido, muito da inteligência artificial ter um controle total sobre as nossas vidas, que nós vemos em alguns filmes de ficção científica, algumas visões distópicas. Portanto, porque Aquário, assim como Peixe tem que se integrar com Virgem, Aquário tem que se integrar com Leão. E Leão é o signo, é regido pelo Sol, é um signo da expressão da individualidade, da identidade pessoal. Portanto, há o risco de Nera, de Aquário, se perder. O grupo tornar-se mais importante não significa, o grupo ser mais importante que o indivíduo, não significa que o indivíduo perca a sua identidade, mas isso pode acontecer se houver um grande controle, se houver o controle através da inteligência artificial, por exemplo, e os comportamentos passam a ser muito uniformizados. Isso é um lado de sombra. E o que eu acho que é importante tomar consciência é que, obviamente, que as energias vão puxar determinados aspectos da humanidade, mas aquilo que a realidade será depende de todos nós, porque a humanidade não é nada mais do que o conjunto de todos os seres humanos. Portanto, se cada um tiver consciência de que pode fazer o caminho por um lado ou por outro e procurar seguir aquele percurso que lhe faz mais sentido, com o qual acredita que venha a ser construída uma humanidade mais feliz, está a caminhar nesse sentido. Portanto, é preciso que haja uma escolha consciente de cada um. Portanto, nós nunca conseguimos saber a priori qual vai ser o desfecho. Conseguimos perceber quais são as energias que podem estar a ser mais mexidas ou que podem estar aqui em confronto. Vivemos esta lógica grupal já começa a ser muito vista porque estamos na fase de transição entre eras, não é? As redes sociais, a internet vieram desenvolver tudo isso, mas depois há aquele lado quase de as relações se tornarem muito, muito impessoais, muito superficiais, perdão. As relações se tornarem muito superficiais, tudo ser muito imediatista, e essa tendência de uniformização, porque existem as pessoas que influenciam determinada moda, determinada tendência, e depois toda a gente quer seguir igual. Portanto, já começamos a ver aqui umas nuances daquilo que pode ser. Mas depois também existem as outras pessoas que optam por estilos de vida completamente alternativos, e vemos uma geração mais jovem, mais desapegada dos bens materiais e que compra em segunda mão e vende e partilham espaços, partilham recursos, e já existem uma série de opções que nos mostram que há aqui uma mudança. Agora, o sentido em que ela irá ocorrer, se vai tender mais para um lado ou para o outro. Ainda é cedo para fazer para termos essa visão de uma forma mais clara, não é? Sim, sem dúvida, e até porque ao longo da era existem mudanças. Devemos considerar, considera-se que a era de peixe terá iniciado com o surgimento do cristianismo. Está muito associada à religião cristã.
E inicialmente, nos primeiros séculos, o foco era muito na questão espiritual. Depois, a partir do século XVI, XVII, com o surgimento do método científico, o pensamento cartesiano, o desenvolvimento da ciência, tornou-se tudo muito racional, muito mecanicista. Portanto, e agora estamos na fase de juntar estes dois lados, de fazer a síntese. Portanto, ao longo de uma era, estamos a falar de mais de 2000 anos, existe tendência para polarizar de um lado, polarizar do outro, e depois, desejavelmente, chegar a uma síntese satisfatória e integrar esse conhecimento em nós. Porque não é suposto nós passarmos para a era década, perdão, para a era de Aquário e fazemos o reset. Não, aquilo que a humanidade aprendeu nas eras anteriores deve vir connosco. A ideia é isto ser Até sempre um percurso porque evolutivo. temos que pensar que também que na nossa genética, portanto, as gerações Claro, vão dando lugar a outras gerações e, por conseguinte, a informação genética passa. E é isso, é claro. aí que eu acho que está realmente a grande responsabilidade individual, quando nós estamos a falar de recursos holísticos, é realmente como a astrologia, é de facto nós aproveitarmos ao máximo esses recursos holísticos, porque eles existem e desenvolveram-se justamente para que nós, humanidade, não nos percamos pelo caminho, Uhum. certo? Porque é verdade que nós, nesta altura, temos uma consciência, não precisamos de ser muito estudiosos, basta só olhar à nossa volta e observar que a humanidade corre risco de integridade, certo? E, Sim. portanto, cada um de nós tem que justamente fazer a gestão do seu mundo interior para apoiar o outro, o mundo do outro também. E é assim que nós nos vamos envolvendo e vamos criando uma corrente, não é? De superação, digo eu. Sim, sem Eu dúvida. iria perguntar, vou fazer aqui uma pergunta um pouco polémica. Sinta-se à vontade, se entender ou se decidir não responder, também está tudo bem, sinta-se à vontade. Mas à medida que a Cláudia está a falar, eu estou aqui a fazer um raciocínio. 2000 anos, 2800 anos mais ou menos, antes da era de Cristo, existiu Buda, Uhum. um príncipe que um príncipe, um príncipe Sim. que iria herdar a liderança de um reino, e que abdicou de tudo quando tomou consciência do sofrimento humano, quando um dia teve a oportunidade de sair os muros do palácio e percebeu que a população do reino, que era liderado pelo seu pai, era uma população pobre, doente e sofrida, e ele não conseguiu mais dormir durante a noite nem ficar bem com a sua consciência e decidiu deixar o seu reino e buscar essa iluminação em nome da abolição do sofrimento humano. Uhum. Depois, quem quiser, há até um livro muito interessante que foi escrito certamente também conhece, pelo o autor João Magalhães, que é o presidente da Associação Portuguesa de Reiki, Uhum. lançou, acho que o ano passado, um livro que não é para ler, é um livro para estudar, que é a biografia do Buda Shakyamuni. É talvez dos livros mais transformadores da minha vida. E estamos a falar de um ser humano, certo? Uhum. Aonde eu quero chegar é isto. Vamos arredondar. Portanto, aí 2000 anos antes de Cristo, um ser Sim. humano, como eu, como a Cláudia, como qualquer outro ser humano, a sua sensibilidade não suportou viver viver com as suas posses, viver com o seu conforto, sabendo que existia um outro lado do mundo onde as pessoas eram sofridas e eram fustigadas por tantas carências e, portanto, sofrimento. Uhum. Alcançou a iluminação, inúmeros seguidores.
Alcançar a iluminação é chegar a um processo de uma fusão em que a consciência desse ser humano se uniu com a consciência universal, certo? 2000 anos depois vem Cristo. E não vou aqui relatar a vida de Cristo, porque é conhecida por toda a maior parte das pessoas. Mas também é verdade que quando nós olhamos também para a vida de Cristo, também percepcionamos realmente a sua existência foi justamente para nos aproximar da nossa espiritualidade, que depois isso foi transformado numa religião, etc, etc. O budismo também foi transformado em religião. E eu pergunto assim, a pergunta polémica é esta. Quando, sendo uma estudiosa tão profunda da astrologia e tendo essa consciência que agora está aqui a conversar connosco, a chamar a nossa atenção para fatores que são essenciais para a nossa sobrevivência em termos de espécie humana, porque corremos sérios riscos, eu pergunto-lhe, nos seus estudos, há a tendência para surgir um ser humano que nos possa inspirar, um outro ser humano com esta dimensão que nos possa inspirar no caminho para o qual a vida nos está a chamar, que é essa união com o todo. Eu sei que é uma pergunta, eu sei que é uma Sim, questão sim. Não, difícil. Sinta-se à vontade. não, 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 eu vou responder. Eu vou dar uma resposta não tanto assente na astrologia, mas mais no conhecimento que eu tenho de correntes esotéricas. Sem dúvida, cada era normalmente está associada ao que nós chamamos o avatar da era. Buda foi o avatar da era anterior e da era atual terá sido Cristo. Um, a ciência esotérica, chamando-lhe assim ciência, passa polémica, o esoterismo considera que Jesus e, e o príncipe Siddhartha eram mestres. Portanto, já eram pessoas que encarnaram, sem dúvida, mas almas já com um nível de elevação muito grande. E que depois, que a dada altura do seu processo, quando ocorreu, no caso de Buda, a iluminação, no caso de Cristo, já não sei especificar qual foi o episódio bíblico, mas também haverá um momento em que eles integram um, um ser superior, no caso de Siddhartha Buda, A no caso de. ressurreição, não é? Que é a ressurreição. Terá sido antes da ressurreição, penso que foi a transfiguração, há Sim, um sim, episódio sim, anterior. sim. Peço desculpa, mas não sou católica. Claro, Portanto, com tenho algum certeza, com certeza. conhecimento, mas não sei os pormenores. Que terá sido um momento em que receberam a energia crística e a energia búdica, de ser que já não, já não encarnam, portanto, que são, digamos, como seres que fazem parte da chamada hierarquia e que velam por nós, digamos assim, e que nos vigiam e que às vezes intervêm. Relativamente à era que estamos a entrar, há quem considere que haverá uma nova vinda de Cristo, Cristo como aguadeiro, porque há um dizer de Cristo que fala no seu retorno. E há quem considere que, sendo o Aquário uma era
onde a energia grupal é mais importante, que o avatar não será um indivíduo, mas sim em forma de um grupo, de uma associação, algo assim. Mas sim, sem dúvida, cada era tem a ter um ou vários avatares, neste caso, onde foram figuras tão proeminentes que marcaram a sua era, mas nas eras anteriores, vamos a pensar em Zoroastro, por exemplo, em Pitágoras também, que são considerados mestres e que também marcaram a era em que viveram. Portanto, é possível que sim, sem dúvida. Eu, relativamente a isso, não tenho uma crença definida, não tenho. Mantenho as perspectivas em aberto, até porque o meu conhecimento de esoterismo vem do facto de eu também ter estudado astrologia esotérica e perceber, pronto, um bocadinho o que é que está por trás disso. Mas é daqueles assuntos em que eu acho que podemos ter estas noções, podemos ter estas ideias, mensagens que supostamente foram canalizadas por, por pessoas que tinham essa receptividade e que interpretaram, a que receberam do seu modo e que transcreveram do seu modo, mas nunca podemos ter uma certeza completa, porque ao longo da história houve tantas pessoas que canalizaram mensagens que não foram exatamente iguais, porque no fundo elas têm que passar um bocadinho pelo nosso processador, não é? Por mais que nos estejam a ditar uma mensagem, há sempre algo que passa pela nossa forma de interpretação quando passamos para a escrita. Portanto, eu creio que sim, provavelmente sim. De que forma será? Não tenho uma ideia fechada relativamente a isso, mas espero Esse- que sim, porque acho que a humanidade precisa de sempre de alguns guias, de alguém que ajude no seu processo de evolução, porque nós somos seres espirituais, mas somos seres da matéria também. E a matéria é densa, é a forma de energia mais densa, puxa-nos para baixo, puxa-nos para este mundo material, e nós não podemos ignorar a nossa existência material, temos que cuidar, pronto, nem que seja do nosso corpo, não é? E temos necessidades materiais que precisamos de cuidar delas. Portanto, às vezes é preciso realmente uma, um guia, uma influência superior para nos fazer dar esses saltos evolutivos em termos de consciência. Eu acredito que sim, mas é daquelas coisas que passa pela crença e respeito perfeitamente as crenças alheias, mas acredito sem dúvida que existem seres que olham para o que se passa aqui e que por vezes interferem e nos ajudam a dar saltos de consciência ao nível da humanidade como um todo. Numa era em que é também a era dos influencers, não é? Que cada um de nós possa ser realmente um influencer, no melhor sentido do que isso pode gerar em termos de coletivo, não é? Sim, sem dúvida, eu acho que a base é conhecermos a nós próprios, conhecermos o nosso potencial, desenvolvermos o nosso melhor e oferecê-lo ao mundo. Eu acho que esse é o principal contributo, ou o verdadeiro único contributo, talvez, que nós podemos dar para a evolução da humanidade. Muito E sim, bem, também com os nossos pensamentos, com a nossa forma como dirigimos a nossa energia, com certeza. hum, Sim, 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 tudo isso. sem dúvida nenhuma. É muito interessante agora ter usado essa palavra, ficarmos atentos aos nossos pensamentos. Então, entre o copo meio cheio e meio vazio, por favor, a que possam olhar todos no sentido do copo meio cheio, certo? Porque isso vai ajudar muito se tivermos a sorte de sermos beneficiados por um grupo de influencers que nos aproxime dessa, dessa felicidade que, no fundo, é aquilo que todos nós procuramos. É uma felicidade que seja duradoura, onde realmente o sofrimento seja erradicado, então que cada um de nós possa cuidar de si próprio e do seu mundo interior para ficar depois disponível
para seguir então esse grupo influencer, ou sejamos todos esse grupo influencer, não é? Isto usando agora aqui assim uma Sim, sem metáfora mais dúvida. atualizada. Sim, sem perdermos a nossa individualidade. Sim, com certeza, obviamente, porque a diversidade é essencial para a construção do todo. Sem dúvida. Portanto, Sem dúvida. cada um tem com certeza. Eu gosto sempre de. Eu acredito no ser humano. Eu acredito mesmo no ser humano. Eu sou uma apaixonada pelo ser humano. E mesmo quando, por vezes, sou confrontada com. Pois, mas isso é só ser humanista, isso não é ser realista. Porque olha aquela pessoa que fez isto, fez aquilo, olha aquele que está ali a largar bombas não sei aonde. Sim, mas eu também vejo para lá disso. Eu vejo que é um ser humano. E todos os seres humanos têm potenciais virtuosos dentro de si. Alguns não sabem que têm. Portanto, procurem essa ajuda, não é? Procurem ajuda para descobrir as vossas virtudes, os potenciais virtuosos que têm. Porque senão nós não estaríamos cá, com certeza, como é lógico. Ou não seríamos criados para termos potenciais, não seríamos criados universalmente para termos potenciais desvirtuosos. Isso não faz sentido nenhum, pois não. Eu acho que não. Eu acho que Não, não, mas às vezes esse lado sombra é um caminho de evolução, sim. ultrapassá-lo e sublimar essas Sim, energias. sim, com certeza. E também está associado a outros fatores como genéticos e outras coisas afins. Também é um facto. Sim. Também é um Depois facto. depois há aquela questão de quem é que nós decidimos alimentar, que lado nosso Exatamente. é que nós decidimos alimentar. E isso não, nem sempre não é somente uma escolha individual, porque eu falei muito aqui na questão de mantermos a nossa individualidade, mas nós sabemos que somos condicionados por uma série de situações, desde pelo nosso ambiente, pelas condições em que nascemos, em que crescemos, condicionamento familiar, social, cultural, religioso. Portanto, isto ser genuíno é um potencial. Até que ponto é que conseguimos isso 100%? Eu penso que é muito difícil. o- o- para, para podermos sintetizar aqui um pouquinho esta nossa conversa, este ponto da nossa conversa, o Einstein, que foi um cientista que mais contribuiu para a compreensão da matéria, certo? Uhum, Ele próprio, um dia referiu que era importante ficarmos atentos aos nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos são as nossas decisões. uhum, Portanto, fiquemos atentos, não é? Nós vamos exato. construir um mundo de acordo com o pensamento que geramos, não é? Sim, Portanto, o é importante pensamento gera ficarmos. energia. Exatamente, exatamente. Claro que eu também não sou apologista do positivismo no sentido da pessoa te ver a vida toda a desmoronar e estar com um sorriso. Nem sempre nós conseguimos ser positivos e não devemos estar a culpabilizar-nos, a massacrar-nos por isso. Portanto, devemos passar também pelas nossas dores. Às O, vezes é posi- preciso atravessar as nossas dores. o positivismo pode ser tóxico, mas a positividade é a capacidade de buscar a solução. O Sim. positivismo pode ser até uma alienação, não é? Pode ser, Uhum. muitas vezes, até uma negação, aos acontecimentos ou à situação que estamos ali a vivenciar, uma não aceitação. Mas a positividade é a convicção de que existe a solução e eu vou gerar essa solução buscando, apoio, ajuda, uma consulta de astrologia, seja lá o que for, para Sim, que eu está ligado possa à cuidar. resiliência, no fundo. Exatamente, para que eu possa cuidar deste mundo interior e gerar pensamentos de positividade. A positividade é a onda que se propaga na direção da realização, da construção, da construção do que é equilíbrio, não é? Do que está Uhum. equilibrado. Sem dúvida. Bem, nós ficamos aqui o resto do dia, não é, Cláudia? É Pois tão eu, se calhar, bom. também dei respostas talvez demasiado longas, tenho Não, não, tendência a não. dispersar-me. Como nós agradecemos. Eu estou aqui num lugar muito privilegiado a conversar consigo.
mas tenho a certeza que os nossos seguidores e os nossos subscritores se vão deliciar também com esta conversa, portanto, é muito bom primeiro que tudo, primeiro que tudo, agradecer a sua generosidade de partilhar o conhecimento que tem dessa forma tão gentil, tão aberta, em que eu sinto que está mesmo a ser sincera na sua profundidade de conhecimento. E vamos finalizar então, com muita pena minha, mas vamos finalizar aqui esta nossa conversa e eu vou só pedir-lhe que deixe uma mensagem para os nossos seguidores, uma mensagem que sinta que seja importante para incentivar dentro da sua área, que seja importante para incentivar aqui os nossos seguidores. Se acreditam que o mundo pode ser um lugar melhor, comecem por fazê-lo conhecendo-se a vós próprios. E para poderem expressar o vosso melhor e dá-lo ao mundo. Ai, que mensagem tão bonita! Que assim seja realmente para todos, não é? Que assim seja. Muito obrigada, do fundo do coração, muito obrigada, em meu nome, Obrigada em eu. nome da revista Progredir, do canal Positive Talks. Fica aqui um agradecimento muito sentido, muito profundo, muito sincero, por esta generosa conversa que teve a amabilidade de ter connosco, pelo tempo que disponibilizou para estar aqui connosco e, e do tanto que nos ofereceu em termos de consciência, de história, de visão, ampliar aqui a nossa visão para podermos fazer boas escolhas das nossas vidas. Muito obrigada, Cláudia, foi um prazer enorme. E voltaremos com certeza ao contacto mais vezes, porque a Cláudia tem muito conhecimento que pode contribuir realmente para o bem-estar de todos. Muito Eu obrigada. é que agradeço. Muito obrigada. Da Cláudia Matias, e fica aqui desde já o convite para que possam ler o seu artigo no glossário da edição 145 da revista Progredir. E antes de saírem do vídeo, deixem ficar o vosso like, subscrevam o nosso canal e deixem ficar os vossos comentários. Se puderem, partilhem também este vídeo e todos os outros que estão disponíveis aqui no canal Progredir Talks. O desenvolvimento pessoal é para todos. Obrigada e até uma próxima entrevista.